Beleza, então, né, já passamos pelo ponto de partida que é a index, o controller, configuration e transfer, né? Tá na hora da gente entender o service, né, nossa camada de serviço aí, né, que tem como objetivo criar diretórios e seus respectivos arquivos, né? Então vamos dar uma voltada pro controller para ver o que é que está acontecendo, né? Controller validou, né, os valores dos atributos do configuration, né? E setou para dentro do transfer, né? No cenário que deu certo. Então, beleza, o transfer está guardando todos os valores, né? Que a gente vai gerar os diretórios e os arquivos. Então, beleza, né? A gente aí no controller envia para o service o transfer, né? Tá aqui no 5, ó. Envia o transfer para a classe service e aciona o método executar gerador. Beleza, então. Aí no service, a gente tem primeiramente, né, o método executar é acionado, né? Então vamos lá para o service para entender o que acontece. Já estamos aqui na nossa classe de serviço, né? Temos três atributos aí, né, que é o validator, o transfer e o message para a exceção, né? E no construct, né, nós recebemos aí o transfer que o controller nos envia, tá? A gente tem que pegar esse valor aí, né, através de um dis, né, para o restante do código. E a gente também instancia a classe validator aí para fazer validações, né? Então estamos aqui no método, né, que é acionado pelo controller, que é o executar gerador, né, que no final das contas ele vai retornar um array com alguns parâmetros, né, dizendo se deu certo ou não, se existe ou não, se tem erros ou não, né? Então, beleza, né? A gente tem uma variável gerador aqui, né? E a gente associa ela ao método estabelecer estrutura nessa mesma classe de service, né? E aí, beleza, né? A gente passa aí como parâmetro, né, todos os campos que a gente quer gerar os diretórios e os arquivos, né? Então, a gente vai passar aí um distransfer projeto, um distransfer pacote, distransfer módulo, né? E aqui na frente a gente está sinalizando o tipo de dado, né, para a gente ter uma orientação melhor. Então, projeto é uma string, pacote é uma string, módulo é um array, camada é um array, página é uma string e arquivo também é uma string. Beleza? Então, esse executar gerador, né, chama aí o estabelecer estrutura passando os parâmetros, né, para a gente criar os diretórios e os arquivos. E aqui embaixo a gente tem uma validação, né? Se o gerador retornar um array para a gente, então o resultado, né, desse método executar gerador logo será o array, né, e a gente devolve esse array lá para o controller. Então o retorno aqui vai ser o array aqui, né, o array que vai fazer as qualificações do que deu bom e do que deu errado, beleza? E se a gente voltar lá no nosso diagrama, né, o segundo passo, né, que a gente já viu, né, ele envia os valores do transfer como parâmetro para o método estabelecer estrutura, né, que é o que acontece aqui, né? Envia os parâmetros, né, para estabelecer estrutura. E o terceiro aqui, né, de forma enumerada, dentro do estabelecer estrutura, é criado o diretório do projeto e do pacote principal, né? Então vamos ver o que acontece lá no estabelecer estrutura. A gente vem aqui, né, e como a gente pode ver, os parâmetros aqui é o que se espera, né, strings e arrays e aqueles 6 campos, né, e aí a gente tem um array, né, com alguns campos aí, né, de sucesso, de projeto criado, de pacote criado, diretórios existentes, erros, né, a gente vai ver como a gente está usando isso aqui futuramente, né, lá na classe view, beleza? E até aqui nesse método service, em todo momento a gente está atribuindo valores para esse array aqui, tá? Aí beleza, a gente entra no bloco aí try catch, né? Aqui dentro do try, a gente tá pegando o projeto, né? E tá tirando as barras, né? Tanto do começo, tanto a do final, se houver, né? Dentro do projeto que é uma string, beleza? E aí a gente cria uma nova variável, né, chamada caminho pacote e passa o projeto barra pacote, para assim a gente criar o projeto e também o pacote,
né? E logo abaixo é isso que acontece, né? Cria o diretório, né? A pasta aí, projeto. Temos um método aí chamado criar diretório, né? Estamos passando um projeto para ele e também o resultado, né? O resultado é esse array aqui, né? Com uma série de campos para a gente tratar lá dentro do método criar diretório, atribuindo valores para esse array aqui, tá? Para os campos desse array. E aí beleza, né? Se tudo der certo, a gente vai ver, né? Se status projeto for igual a 1, né? Vamos entender o que é que está acontecendo, né? No método criar diretório. A gente desce aqui, né? E temos aí criar diretório. Ele espera aí, né, nos parâmetros um caminho para criar e o resultado sendo aquele array para a gente atribuir dados a ele, né? E aqui em cima a gente tem um comentário, né? Que quando retornar 0, quer dizer que deu erro, né? Não deu bom, a gente não conseguiu criar, então deu um erro. Se retornar o número 1, vai ser criado, né? Porque então deu bom, né? Criado. E se for 2 é porque já existe, né? E aqui no bloco try-catch é exatamente o que a gente vê, né? Se file existir, vai retornar 2 e vai atribuir o caminho aí, né, para aquele campo diretório existente, né, para o valor que a gente tem lá naquele array, beleza? Aí desde já aqui retorna 2 se existir, né? Então, se não retornou daqui, é porque não existe. Então ele vai tentar criar, né? E aí, a gente conseguindo criar vai retornar 1, né? Que no caso 1 é o criado, então criou. Se passou por aqui e se não deu certo aqui, aí sim a gente vai retornar 0, né? Vai retornar um erro. Então a gente vai passar uma mensagem, né, para o campo erros, dizendo, olha, erro ao criar o diretório. Aí a gente passa, né, o caminho do diretório que não conseguimos criar. Beleza? É isso aí que está acontecendo no nosso método privado aí, né? Criar diretório. Beleza? E aqui a gente não precisa passar um return de resultado, pois se a gente reparar bem aqui, ó, a gente já tem um comercial antes do parâmetro, né? Do parâmetro cifrão resultado, né? Então já retornar automaticamente. Beleza? Então o objetivo desse método aqui é retornar um inteiro, para a gente saber qual o cenário que ocorreu. E agora a gente volta aqui para o método estabelecer estrutura e a gente entende esse if, né? O que é que está acontecendo? Então, se o projeto, né, se o status, né, a variável status projeto foi igual a 1, né? Então, no caso, se retornou igual a 1 é porque foi criado, né? Então, aí a gente coloca, né, o projeto ele foi criado. Aí a gente atribui a variável projeto. Então, a gente atribuiu nesse array aqui novamente que o projeto foi criado, né? E é o que se espera aqui, né? Aí, beleza. Já criamos o projeto, né? Agora vamos criar um pacote, né? Aí temos um comentário aqui. Cria o pacote depois. Se o projeto foi criado ou já existe, né? Então, ou seja, para a gente criar o pacote, a gente precisa primeiro verificar se o projeto já existe ou se foi criado, né? Então a gente faz uma outra condição aí, né? If, se o status do projeto for igual a 1, né? Então, se o status do projeto foi criado, ou se ele já existe, aí sim a gente está com passe livre para criar o diretório do pacote, né? Então a gente atribui aí, né? Status pacote, né? A gente cria o diretório, né? Que aqui vai ter o retorno, né? Vai ser 0, 1 ou 2, né? Se não for 1, o criar diretório já devolve uma mensagem para a gente, né? Mas se foi criado, né? Se for igual a 1, a gente vai atribuir aí, né? Ao campo pacote criado do nosso array, né? O caminho do pacote. Então deu bom, né? Já criamos o projeto e também já criamos o pacote. Beleza? Então aí, o que nos resta agora é criar os módulos, camadas e arquivos, né? Que é o que a gente vai ver aqui posteriormente, ok? Então beleza, vamos entender o que é que está acontecendo aqui para criar os módulos, né? Primeiro a gente tem uma estrutura de um for each aí, né? Como módulos ele vem em formato de array, a gente tem que tratar de cada módulo, né, separadamente, só que vai ser da mesma forma, beleza?
E aí a gente define aqui, né, o caminho do módulo vai ser o caminho do pacote, né, barra módulo, né, que é o que acontece aqui, né, a gente atribui o caminho do pacote e os módulos sempre vão ser adicionados depois do caminho do pacote, né, que nem eu tinha falado anteriormente. E aí beleza, né, temos uma variável aí, né, e estamos acionando o método criar diretório. Então aqui a gente cria todos os diretórios dos módulos, né, que são filhos do pacote. E logo em seguida, né, a gente só adiciona se foi criado, né, como o comentário já está dizendo aqui. Então, se, da mesma forma que aconteceu anteriormente, se o status do módulo for exatamente igual a 1, né, se ele foi criado, se isso aqui, esse retorno veio igual a 1, se ele foi criado, né, a gente atribui ele ao campo módulos criados. E aqui a gente vai adicionar cada módulo, né? Cada caminho de módulo criado. Lembrando que a gente ainda está dentro da estrutura do for each. Beleza? E aí, beleza. Criamos o projeto, criamos o pacote e também criamos os módulos, né? Até então tudo certo, né? O que nos resta agora é criar os arquivos e também criar as camadas, né? E também arquivos dentro dessas camadas. E agora, para a gente poder continuar criando, né, a gente tem um if aí, né? Um if que termina aqui na linha 120. E o que é que temos aí, né? Um comentário dizendo, continua se criado ou já existe, né? Então, se os módulos eles forem criados ou já existirem, né, que no caso aqui é igual a 1, exatamente igual a 1, e exatamente igual a 2, né? Se foi criado ou já existe, aí sim a gente está com passe livre agora para criar arquivos dentro dos módulos e também arquivos dentro do... Quer dizer, e criar também camadas dentro desses mesmos módulos, ok? Então, beleza, né? A gente tem um novo método, né, que estamos vendo agora, que é o criar arquivo módulo, que a gente passa como parâmetro para ele um caminho do módulo, o arquivo, né, e também o resultado, que é aquele array lá, que tem uma série de campos, né. Então vamos entender o que é que está acontecendo aqui nesse método criar arquivo módulo, né. Aí a gente pode descer aqui, né. Temos o criar arquivo módulo, né. Essa nomenclatura se refere para criar arquivos dentro do módulo, tá. Então aqui temos os parâmetros e seus tipos de dado esperado, né, que é uma string, duas strings e um array, né. Aí aqui a gente entra no bloco try, né. E o que é que está acontecendo aqui, né? A gente cria uma variável aí fazendo o caminho completo, né? O caminho completo será o caminho do módulo, né? Barra arquivo e também concatenando aí uma extensão, né? Que é o ponto .php. Então vai ser o caminho que a gente quer criar o arquivo, né? Com o arquivo aí e sua extensão, tá? Poderia ser outra extensão aqui também que a gente define. Mas aqui vamos criar uma index.php, né? A index que está lá configurada na camada configuration, né? E aí o que acontece, né? Primeiro a gente confere se o arquivo que a gente está querendo criar, né, que é o caminho completo, já existe, né? Se já existir, a gente vai passar uma mensagem, né, naquele array de resultado que a gente tem. Então a gente vai atribuir aí ao campo arquivos existentes esse caminho aí que já existe, beleza? Que é o arquivo, que é o caminho do arquivo que a gente está querendo criar, né? E aí beleza? Se não existir, a gente prossegue. E aqui nesse bloco da linha 225, né? Da 223 até aqui, a gente tenta criar, né? Se não der certo para a gente criar, né? Então deu algum erro, né? Se o arquivo ele já existe, quer dizer, se o arquivo não existe, a gente tentar criar ele e não der certo, então deu um erro. Então a gente vai adicionar ao campo erros do nosso array, né? Erro ao criar arquivo, né? Erro ao criar arquivo e o caminho completo, beleza? E aí a gente pode voltar, né? E aqui a mesma história, né? A gente tem
um e comercial antes do cifrão do resultado. Então a gente já devolve automaticamente, não precisa passar nenhum retorno, ok? Aí beleza, podemos voltar ao nosso método estabelecer estrutura, né? E paramos aqui, né? E agora vamos para a criação de camadas, né? Já criamos os arquivos dentro dos módulos, né? O arquivo, no caso, que é a index.php dentro de todos os módulos. Já criamos também o pacote e o projeto. Agora vamos criar as camadas e os arquivos dentro dessas camadas, né? E aqui para criar as camadas a gente tem outro laço for each aí, né? Então, porque camadas é um array, né? Lembrando que esse for each está dentro de outro for each. Então, para cada módulo, a gente também vai criar várias camadas, né? Dentro de cada módulo, beleza? Aí, beleza, né? A gente vai tratar de um array, né? E a gente vai separar cada item do array sendo uma camada, beleza? Então, primeiro aqui a gente define o caminho da camada, que vai ser o caminho do módulo barra camada, né? E aí a gente aciona o método criar diretório, né? E atribui o valor que vai ser retornado à variável status camada, né? E aí aquela história que a gente conhece, né? A gente passa aí o caminho que a gente quer criar e o resultado para a gente tratar das mensagens que vamos atribuir no array lá dentro do método criar diretório, né? Aí beleza, né? Se tudo deu certo aqui, vamos prosseguir. E aqui temos outro comentário, né? Só adiciona se foi criado, né? Então, a gente só vai adicionar que a mensagem foi criada, né? Que é isso aqui que está acontecendo, né? Se foi se a camada, né, ela foi criada, né, ou seja, se ela foi exatamente igual a 1, que é o retorno que a gente tem quando foi criada, a gente vai atribuir aí, né, a nosso array de resultados o caminho da camada que foi criado, beleza? Mas esse bloco aqui só está servindo para a gente adicionar a mensagem, tá? E agora, para criar os arquivos, né, dentro das camadas de cada módulo, né, a gente vai fazer o seguinte, né, a gente tem o comentário aí, continua se foi criado ou já existe, né? Então aí a gente tem um if, né, se foi criado, né, que é exatamente igual a 1, ou se já existe é exatamente igual a 2, né? Então, se qualquer um dos dois, né, se já foi criado ou já existe, aí a gente está com passe livre para criar o arquivo camada, né, que entra um novo método, né. A gente tratou de criar o arquivo módulo, né, do método criar arquivo módulo, que serve para criar arquivos dentro dos módulos. E agora a gente vai tratar aí de criar os arquivos dentro das camadas no método criar arquivo camada, né. Então, se a camada já existe ou foi criada, a gente acessa aí esse método passando o caminho da camada, a página, né? Primeira vez nesse método que vamos usar a página, e a única também. E já passa o resultado que é o nosso array, né? Para a gente atribuir mensagens. Então vamos ver o que é que está acontecendo lá nesse método. Temos aqui criar arquivo camada, né? Temos duas strings e um array, né? O array que é o resultado, e o caminho diretório e a página, tá bom? Então não vamos tratar com arrays aqui dentro.